Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a lição 5, que traz como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos estar estudando o segundo capítulo da carta aos Efésios, do versículo 1 até o versículo 10. Estamos dando uma sequência no nosso estudo da carta aos Efésios. Na lição 4, a lição passada, nós estudamos sobre a iluminação espiritual do crente e o poder de Deus manifestado na ressurreição de Jesus Cristo. Agora Paulo vai falar que assim como Deus ressuscitou a Cristo, então, voltando no capítulo 1, versículo 20, fala sobre o poder de Deus que ressuscitou Jesus. E agora nós vamos estudar sobre a nossa ressurreição. Através de Cristo, nós também fomos ressuscitados, porque o homem sem Cristo, ele está morto espiritualmente falando, está morto em delitos e pecados. E o apóstolo mostra que nós estávamos condenados, escravizados pelo pecado, e assim, através de Cristo, nós recebemos uma nova vida, uma vida completamente transformada pelo poder de Deus na pessoa de Jesus Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática traz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, que vamos estar lendo, porque a nossa lição ela se baseia neste texto. Versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. É bom observar que o verbo vivificou, ele, no texto grego, ele não aparece no versículo 1, mas ele aparece no versículo 5. Então, as nossas versões da Bíblia colocam o verbo vivificou lá no versículo 1, porque fica melhor de acordo com a nossa gramática. Então, eles colocaram o verbo vivificou também no versículo 1, tirado do versículo 5. Versículo 2: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo,
segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Então temos lido esses 10 versículos a respeito da nossa nova vida em Cristo Jesus. Fomos libertos do pecado para agora estarmos em Cristo Jesus. No comentário, a introdução da lição mostra-nos que vamos estar estudando mais um parágrafo da Epístola aos Efésios, que apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Então, nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, ou seja, pela graça de Deus. Então nós somos salvos pela graça e pela fé. Tanto a graça como a fé são dons de Deus, para que ninguém se glorie. A primeira parte, o primeiro tópico, traz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Está aí no versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então nós estávamos condenados por natureza. A nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego paraptoma, que significa um passo em falso, de forma deliberada. E o outro termo que ocorre, que é traduzido como pecado, é hamartia, o qual descreve aquele que erra o alvo. Então, errar o alvo é hamartia, muito comum no Novo Testamento.
Continuando, nós vemos que a nossa condição anterior, quer dizer, a nossa vida antes de Cristo, antes de sermos cristãos, era marcada pelos delitos, ofensas e pecados. E estávamos então mortos espiritualmente, sem comunhão com Deus. Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, conforme Isaías 59, versículo 2. O número 2 traz o título Nossas ofensas e pecados. Isto marca a conduta, o comportamento da pessoa que vive sem Deus no mundo e alheios a Deus e a sua vontade. É a má conduta em que noutro tempo andastes. Então Paulo usa aqui um hebraísmo. Andar para o judeu significa viver como vivias no pecado em outro tempo. Mas Deus, na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça e na sua bondade, nos alcançou. Paulo usa essas 4 palavras importantes do Evangelho: a misericórdia divina, o amor divino, a graça divina e a bondade, aqui no texto de Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 10. Então aqui o autor, comentarista da lição, diz que andastes segundo o curso deste mundo. Então, a primeira influência sobre a pessoa, Paulo traz aqui, que é o mundo, no versículo 2. Andastes segundo o curso deste mundo. O mundo aqui é o sistema organizado, não é o mundo cosmológico, da natureza, mas o sistema, o mundanismo ou o secularismo. Então Paulo diz que nós andávamos segundo o curso. A palavra curso aqui significa correnteza, como a correnteza de um rio, onde a água ela percorre o curso do rio. E assim também outrora nós andávamos segundo o curso deste mundo, levados pela correnteza. No versículo 2 ainda, Paulo diz que andastes segundo o príncipe da potestade do ar, que é uma referência a Satanás ou o diabo, que também escraviza as pessoas sem Cristo. Paulo então diz que o diabo também era uma influência externa, assim como o mundanismo é uma influência externa, também o diabo é um inimigo externo. E agora na terceira parte, 2.3, Paulo fala que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é um inimigo interior ou interno, que é a nossa natureza pecaminosa, descrita no Novo Testamento, principalmente por Paulo, como sendo a carne, ou a carnalidade, que é a natureza humana decaída no pecado. Então a pessoa anda ou vive fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E isto coloca a pessoa sob a ira de Deus. Como diz aqui no comentário,
éramos filhos da ira, como isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Então Paulo usa duas vezes a expressão filhos, filhos da desobediência e filhos da ira, por natureza. Observa isso, que é por natureza, é a nossa condição, é terrível sem Cristo Jesus, mas pela graça, pela misericórdia divina, nós somos alcançados e salvos deste estilo de vida contrário à vontade de Deus. No segundo tópico geral da lição, nós temos vivificados pela graça. Primeiro ponto desse tópico fala a respeito de alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Nós já citamos aqui que Paulo fala sobre a misericórdia, que é o amor de Deus na miséria humana. E depois Paulo fala sobre o amor, fala sobre a graça e sobre a bondade ou benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. É importante notar esta adversativa, a oração adversativa, mas, no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então esse mas aí é para mostrar uma situação contrária, que nós estávamos perdidos e fomos achados por Deus pela sua misericórdia. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Está em Romanos capítulo 11, versículo 30 a 32, que Paulo diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então nós vemos aí a misericórdia divina, que Deus coloca o seu coração na miséria humana. É a simpatia e também a empatia de Deus para conosco. Número 2 fala sobre vivificados por sua graça. Então nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então o apóstolo mostra aí no versículo 5 que nós andávamos ou estávamos mortos em nossas ofensas. Capítulo 2, versículo 5, parte A. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, que está no terceiro subtópico da lição: exaltados por sua graça. Então Paulo vai dizer que nós fomos exaltados pela graça, e diz assim no versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Observa que Paulo ele fala do futuro como já sendo uma realidade. É o que os teólogos chamam de
escatologia realizada, uma antecipação das bênçãos futuras para o presente. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, nele nós já temos garantida a nossa exaltação em Cristo. Paulo também diz isso em Romanos capítulo 8, falando sobre a salvação, a justificação, a predestinação. Ele também fala sobre a glorificação, usando o tempo passado, o aoristo no grego, que diz que ele nos glorificou em Cristo, que nós já fomos glorificados em Cristo. Em Efésios 1, versículo 3, Paulo também usa o passado, dizendo que Deus nos abençoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Então nós, em Jesus, estamos entronizados juntamente com Cristo. Então nós vemos aqui essa exaltação por sua graça. É pela graça divina que nós alcançamos tal posição em Cristo. Terceira parte da lição fala sobre a salvação não vem das obras. Isto é muito claro e é muito ensinado, né, nas igrejas evangélicas, que a salvação não vem das obras, é dom de Deus. Isso é importante observar. Então, diz aqui no número 1 desse tópico, a graça como meio de salvação. Então a salvação, ela é um dom de Deus, uma dádiva, um presente de Deus, um favor imerecido, é a graça. Então a salvação inclui também a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Então, nós estávamos mortos, recebemos vida, vos deu vida. Nós estávamos condenados e fomos perdoados, remidos em Cristo Jesus. Então nós agora somos livres. Estávamos condenados e agora somos perdoados e libertos por Cristo Jesus. A palavra graça é tradução do grego charis, que significa favor imerecido. E daí vem a palavra carisma, por exemplo, carismático, carismata, que é o plural de caris, mostra os dons gratuitos de Deus em favor do ser humano, que não merece a salvação, mas Deus o salva pela misericórdia. E outro ponto enfatizado aqui é a fé, a graça e a fé. Ambas provém de Deus para o coração do homem. Então nós vamos observar que a salvação é um dom de Deus pela graça. Isto não significa que as obras não sejam importantes, mas como vemos aí no tópico 2, diz que as obras como evidência de salvação. É importante que Paulo diz no versículo 10, no versículo 8, 9 e 10, Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas ele diz aí também que
no versículo 10, porque somos feitura sua, criação de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observa, no versículo 10, Paulo vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então as boas obras são evidência de salvação. Então isso é muito importante, que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tudo provém de Deus, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 a 21, que tudo provém de Deus. A reconciliação com Deus provém do próprio Deus. Então vemos aqui que a salvação é uma realidade divina. Agora somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isto mostra a salvação como um processo na vida das pessoas. Nós somos justificados, santificados e glorificados. Está o passado, o presente e o futuro da nossa salvação em Cristo Jesus. Então vamos aqui para a conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira. Paulo diz, por natureza, filhos da ira, e condenados à perdição eterna. Mas o que aconteceu? Nós estávamos mortos, fomos vivificados. Estávamos condenados e fomos libertos pelo poder de Deus. E assim alcançamos a gloriosa salvação pela graça. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Filhos adotivos em Cristo. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, o nosso Pai. Então, Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 17. Glorifiquem o vosso Pai que está no céu, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, fica aqui esta reflexão, essa conclusão, que nós fomos perdoados, fomos vivificados em Cristo Jesus e alcançamos a salvação pela graça divina. Amém. Graça e paz, abençoados. Não esqueça de inscrever e de deixar o like. Caso você tenha alguma dúvida para perguntar, escreve aí nos comentários. É muito importante a sua opinião para nós. Se você quer saber alguma coisa mais, perguntar alguma pergunta para o professor, pode deixar nos comentários, porque o professor Rodrigo Charles responde. Muito obrigado, Deus abençoe.